Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a pandemia, as crises e o avanço da agenda ultraliberal. A companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, faz um informe da reunião que a executiva realizou ao longo de todo o dia de hoje. E o companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, trata da seguinte questão: Lula livre e elegível. E agora? E pessoal, começamos a edição de hoje trazendo os números da pandemia. É possível que hoje, dia 16 de abril, o planeta ultrapasse a marca das 3 milhões de pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Aqui no Brasil, ultrapassamos a marca das 365 mil mortes, ou seja, mais de 10% do total de óbitos de todo o planeta, sendo que essa semana foi marcada por uma média diária de mais de 3.500 mortes. O país ultrapassou os Estados Unidos em números de mortes por milhão de habitantes. Segundo a Universidade de Johns Hopkins, o Brasil totaliza 1.731,6 mortes por milhão, enquanto nos Estados Unidos a taxa é de 1.722,2. A gente chegou, portanto, ao meio do mês de abril com um cenário muito pior do que aquele enfrentado no mês de março, sendo que agora também se anuncia a falta de insumos e medicamentos para intubação, como anestésicos, em diversos estados, sendo que mais de 17 dos estados do país estão com as suas UTIs acima de 90% de ocupação. Além disso, o ritmo da vacinação só continua caindo. Nessa semana, 4 capitais suspenderam a vacinação por falta de doses: Florianópolis, Goiânia, Salvador e São Luís. E isso ocorre no momento exato em que o desemprego não para de crescer e que as medidas sanitárias vão sendo forçadamente relaxadas pela impossibilidade das pessoas ficarem em casa na ausência de um auxílio emergencial mínimo que seja suficiente. É nesse cenário de piora da pandemia e de genocídio que foi instalada a CPI da pandemia, chamada também de CPI do genocídio. Como a gente comentou aqui na segunda-feira, a CPI só foi instalada depois de uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Decisão essa que foi confirmada pelo plenário do Supremo na última quarta-feira. Mas para onde é que vai essa CPI? A disputa sobre isso é imensa. Há quem alimente muita expectativa, principalmente pela sua composição, que no fim das contas não ficou tão favorável ao governo. Mas não ficou favorável tendo como fiel da balança, para variar, senadores ligados ao Centrão. E a gente sabe muito bem, em especial em tempos de discussão sobre o orçamento, o que isso pode significar. A definição de Renan Calheiros como relator também deixou muita gente achando que a CPI pode mesmo avançar. Bom, gente, vamos ver. Mas, independente do que aconteça, é preciso muita pressão para que as investigações avancem e não sejam desvirtuadas em direção, por exemplo, a agentes públicos como alguns governadores e também prefeitos. A CPI, ela é mais uma frente, mas não pode ser a única e muito menos ser a principal frente de atuação na luta contra o governo Bolsonaro. Até porque as respostas de Bolsonaro, quando atacado, nunca são, ou principalmente acontecem, pela via institucional. Agora que ele tem ainda maior controle sobre as Forças Armadas, que a sua base religiosa está superatiçada, que há em diversos estados uma postura de conflito nas polícias militares com os governos estaduais e que o conjunto da direita se mobiliza para encontrar formas de inviabilizar mais uma vez Lula como candidato, é fundamental que a resistência cresça para muito além de uma CPI. É evidente que os conflitos no campo institucional estão crescendo mesmo, como demonstram as próprias votações no STF e também a discussão em torno do que fazer com o orçamento. Sobre isso do orçamento, em particular, merece nota a tentativa do governo e do Centrão de articular uma PEC para, olha só, furar o teto de gastos.
justamente aquele teto mentiroso, cínico, que eles mesmos criaram para impedir o investimento público na saúde e na educação, agora está sob ameaça. Mas não está sob ameaça por conta da pandemia. Não é para garantir o aumento dos salários, o investimento na saúde ou o combate ao desemprego, enfrentar a pandemia. Nada disso. A PEC, para furar o teto, está sendo encaminhada como uma forma do governo pagar mais uma parcela do aluguel do Centrão. São mais de 18 bilhões de reais para emendas parlamentares, que estão sendo um dos motivos dos conflitos entre os setores do condomínio golpista. Agora, pode ser que a PEC passe, pode ser que não, pode ser que Bolsonaro vete parte do orçamento, pode ser que não, tudo pode acontecer. Mas pelo que a gente tem visto até agora, as saídas, por mais que gerem algumas crises, essas crises elas são insuficientes. É preciso que essas crises se transformem em luta. É absurdo que essa negociata que está sendo feita com o orçamento seja feita dessa forma e sob os corpos de mais de 365 mil pessoas mortas e 40 milhões de desempregados. É a luta contra toda essa política genocida que se expressa também nessas medidas da política econômica que a luta popular pode e deve ser organizada. Uma luta que agora, em defesa da vida, da vacina, contra o desemprego, contra a carestia, é uma luta que pode crescer com Lula livre, inocente, vacinado e elegível. Agora, a elegibilidade do Lula não deve ser usada apenas em 2022. Tem que ser usada agora. Essa força política e social precisa ser canalizada para atacar e ajudar na luta pelo fim deste governo de morte agora. E é nesse sentido que a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar. O Walter é do Diretório Nacional do PT e comenta pra gente justamente a situação do Lula. Agora, livre, vacinado, inocente, elegível, mas o que isso significa? Quais os próximos passos? Claro, que o PT e o conjunto das organizações populares e de esquerda devem fazer nesse momento. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, Lula livre, Lula presidente. No dia 15 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por 8 votos contra 3, reafirmou que a 13ª Vara de Curitiba era incompetente para julgar os processos contra Lula. Na prática, qualquer que venha a ser a decisão que o Supremo ainda possa vir a adotar sobre a suspeição de Moro e qualquer que venha a ser o andamento dos processos naquela nova vara que venha a ser definida para substituir Curitiba, o fato é que Lula recuperou seus direitos políticos. Portanto, Lula poderá ser candidato a presidente nas próximas eleições presidenciais, assim como poderia ter sido candidato a presidente nas eleições de 2018. E se tivesse ocorrido isso, a história do Brasil teria seguido outro caminho. Mas, atenção, Lula deveria ter sido candidato em 2018, mas não foi. Lula não deveria ter sido preso, mas foi. Lula não deveria ter sido condenado, mas foi. Portanto, não vamos baixar a guarda. Para que Lula seja efetivamente candidato, para que possa vencer as próximas eleições presidenciais, para que possamos fazer um governo que restitua a soberania nacional e que transforme nossa sociedade em benefício da maioria do povo, é preciso prosseguir a luta em outras frentes. No âmbito jurídico, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltará a debater se confirma ou não a suspeição de Moro, aprovada na 2ª turma do Supremo. Caso confirme, respeitando a lei, respeitando a justiça, respeitando o bom senso e respeitando inclusive o regimento do Supremo, é necessário estender essa suspeição de Moro a todos os processos contra Lula que foram julgados por ele. Além disso, vamos lembrar que seguem em curso outros processos contra Lula e também outros processos contra outros militantes do PT, como é o caso da recente decisão adotada pelo presidente do Tribunal de Contas da União contra nosso companheiro José Sérgio Gabrielli. No âmbito da comunicação, segue também a batalha pela imagem do PT e de Lula, que vem sendo atacada todo santo dia desde pelo menos 2005, em particular pelo oligopólio da mídia. Os ataques procedem, como se viu na ridícula declaração
de um funcionário da Rede Globo. A frente de batalha mais importante, entretanto, e obviamente, é a da luta política direta, que vai se acelerar muito a partir da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 15 de abril. E a questão central é: o país vai conseguir suportar o governo Bolsonaro até o final de 2022, quando estão marcadas as eleições presidenciais? Bom, há várias maneiras de abordar essa questão. A primeira delas é lembrando da crise sanitária. Em 31 de dezembro de 2020, havia 7.676.000 casos confirmados da Covid-19 e 150 mil óbitos. Isso no dia 31 de dezembro. No dia 11 de abril de 2021, nós saltamos para 13.482.000 casos confirmados e saltamos para 353 mil óbitos. E há uma aceleração no número de óbitos. Foram necessários 40 dias, de 7 de janeiro a 25 de fevereiro, para saltarmos de 200 mil óbitos para 250 mil óbitos. Depois, bastaram 27 dias, de 25 de fevereiro a 24 de março, para chegarmos a 300 mil óbitos. Depois, apenas 17 dias, de 24 de março a 10 de abril, para nós chegarmos a 350 mil óbitos. Nessa marcha, nós poderemos chegar entre maio e junho na dantesca marca de 500 mil de mortos. Enquanto isso, a vacinação avança muito lentamente. Até o início de abril, cerca de 20.700.000 pessoas haviam recebido a primeira dose e cerca de 6.100.000 haviam recebido a segunda dose. Nesse ritmo, só em 2022 nós vamos conseguir atingir percentuais de vacinação que nos permitam falar de imunização. Portanto, ou o país adota protocolos radicais de isolamento social e acelera muito o ritmo da vacinação, ou o genocídio terá continuidade. Sendo importante lembrar que a pandemia não afeta igualmente todos os setores da população. Seu impacto é maior sobre os trabalhadores, os mais pobres, os periféricos, as mulheres, os negros e negras. E é sobre estes setores que se abate a crise social, com dezenas de milhões de desempregados e mais de 100 milhões de pessoas ameaçados pela fome, segundo admitiu o Cavernícola. Tanto a crise sanitária quanto a crise social decorrem diretamente das políticas adotadas pelo governo Bolsonaro e por seus aliados. E a pergunta é: o Bolsonaro vai alterar essas políticas? Outra pergunta é: qual será a reação de Bolsonaro frente à confirmação dos direitos políticos de Lula e frente ao agravamento da crise social e sanitária? Qualquer que seja a resposta para essas perguntas, algumas coisas são certas. Só o fim imediato do governo Bolsonaro é capaz de salvar o Brasil de uma tragédia ainda maior. Bolsonaro está acuado, mas não está liquidado. Segue com apoio importante, além de ser, como se diz, entre aspas, armado e perigoso. E Bolsonaro não é o único inimigo do povo. E estão em curso várias articulações por uma terceira via, cujo objetivo real é dar continuidade às políticas neoliberais em prejuízo do povo brasileiro. Sendo assim, quem se dispõe a ser instrumento de defesa da maioria do povo, da classe trabalhadora, não pode ficar mais de um ano esperando a próxima eleição. Portanto, as lutas pela vacina, por um auxílio emergencial decente, pela investigação dos crimes da pandemia na CPI, pelo impeachment e pela antecipação das eleições presidenciais, essas lutas devem ser combinadas com a defesa de Lula presidente, com muita luta social e com a apresentação de um programa à altura das transformações que precisaremos fazer no Brasil. Por isso, erram aqueles que, ao invés de fazer pressão máxima agora, adiam para 2022 o enfrentamento. É preciso lutar para derrubar Bolsonaro já e por antecipar as eleições presidenciais. Erram também aqueles que acham que o caminho para a nossa vitória passa por, entre aspas, ampliar para o centro. Leia-se, fazer concessões políticas e programáticas ao grande empresariado e à direita golpista. Não é preciso citar nem exemplos do Brasil. As eleições ocorridas no Peru, na Bolívia e no Equador, no dia 11 de abril agora, mostraram que ir ao centro nem sempre resolve os problemas da esquerda. Pelo contrário, pode criar mais dificuldades. As eleições mostraram também que o imperialismo estadunidense segue ativo e operante. E ninguém deve alimentar ilusões quanto ao presidente dos Estados Unidos. Vice-presidente de Obama, quando se operou o golpe contra Dilma, Biden está adotando medidas para reconstruir a economia dos Estados Unidos, ao mesmo tempo
ao mesmo tempo que segue adotando medidas para tentar manter e recuperar a hegemonia imperialista na América Latina e no mundo, mesmo que às custas de uma escalada militarista. Em resumo, tanto no Brasil quanto no mundo, seguimos vivendo tempos de guerra. E nessa guerra, uma de nossas principais armas é a mobilização de massas. Por isso, Patrick e ouvintes do podcast do Patrick Araújo, ou melhor dizendo, comandado pelo Patrick Araújo, que a gente tem que reafirmar nesse momento de comemoração pela decisão que devolve, ou melhor, confirma os direitos políticos do companheiro Lula, o que a gente deve reafirmar é que é hora de falar bem alto, fora Bolsonaro, seu governo, suas políticas, vacinação, ajuda emergencial, empregos e desenvolvimento, antecipação das eleições presidenciais e, claro, Lula livre, Lula presidente. E a guarda muito, mas muito alto. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, hoje foi dia de reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, a CEN. A companheira Natália Sena participou da reunião, que aconteceu até agora há pouco, e faz um breve informe para a gente. Oi, Patrick, boa noite para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Hoje, Patrick, aconteceu uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que durou o dia inteiro, começou às 10 da manhã, terminou quase 7 da noite. A pauta da reunião já estava definida antes, do julgamento de ontem, mas já estava considerando que o julgamento ia acontecer. Então, o primeiro ponto da pauta foi justamente o julgamento do STF e a questão dos direitos políticos do companheiro Lula. Depois disso, foram discutidas algumas pautas, como questões relacionadas à Fundação Perseu Abramo e aos setoriais, secretarias e núcleos de acompanhamento de políticas públicas. Foi feito também o informe financeiro, que costumeiramente é feito todos os meses, e também foi feito um informe do Grupo de Trabalho dos Estados, do chamado GTA, que está trabalhando faz algumas semanas, foi formado a partir de deliberação da última reunião da Executiva e tem como função fazer o levantamento da situação organizativa, política e eleitoral de cada estado do Brasil, onde o PT está organizado, no caso de todos os estados, e a partir daí organizar a nossa atuação política e eleitoral. Então foi feito um informe sobre isso, inclusive o grupo de trabalho já se reuniu 2 vezes e já se reuniu também com as comissões executivas nacionais do Amazonas e de Pernambuco. Eu vou comentar um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre a parte mais política de uma forma geral da reunião, a parte que tratou da questão dos direitos políticos do companheiro Lula e também a parte que conversou um pouco sobre a luta contra o governo Bolsonaro. Vou citar algumas questões. Primeiro, sobre a questão do STF, do julgamento do STF e da recuperação dos direitos políticos. Teve um informe dos advogados de Lula, Zanin e Valles, que estiveram na reunião e fizeram um informe muito explícito sobre a situação. Havia 3 questões no debate que aconteceu essa semana no STF. A primeira era sobre ir ou não para o plenário. Isso foi resolvido no julgamento de quarta, e se decidiu que iria para o plenário. A segunda era a questão da confirmação ou não da incompetência territorial. Foi confirmada a incompetência territorial. E a terceira é que ainda está pendente, sobre a perda do objeto do habeas corpus da suspeição de Moro, que pode interferir no resultado da decisão da segunda turma, que já foi tomada algumas semanas atrás. Então, esse é o panorama atual da questão. Os direitos políticos de Lula estão recuperados a preços de hoje e é preciso monitorar o que vai acontecer daqui para frente. A avaliação geral é que é positivo, estamos numa situação muito positiva em relação à nossa situação hoje, é muito positiva. Ficou muito mais difícil reverter, retirar novamente os direitos políticos de Lula, seja com processos já existentes, seja com novos processos. O tempo corre contra as possibilidades aí, tem a questão da prescrição, enfim. Então, tem realmente uma avaliação de que cada dia é mais difícil de reverter
a recuperação dos direitos políticos de Lula, né? O companheiro Lula esteve na reunião, está muito animado, disposto, sabe que tem muita luta pela frente, que ainda tem vários processos em curso, né? Mas demonstra bastante ânimo de rodar o país, organizar o partido, organizar a nossa militância, né? Dialogar com a nossa base social sobre o desastre que é o governo Bolsonaro. E aí, Patrick, na segunda parte da reunião, nessa parte ainda de debate mais político, foi discutida a questão da luta contra o governo Bolsonaro através de alguns informes específicos de coisas que foram encaminhadas nas últimas semanas, né? Mais precisamente, uma articulação da oposição. Tive uma reunião essa semana com 9 partidos de oposição, cujo encaminhamento é subir o tom na ofensiva contra o governo, na luta contra o impeachment. Dessa reunião se encaminhou que vai ter uma plenária, né, uma espécie de ato político com todos os propositores dos pedidos de impeachment. Tem mais de 100 pedidos de impeachment engavetados pelo presidente da Câmara. Outro assunto foi a questão da CPI da Covid, né, que tem uma centralidade importante agora, nesse momento, a CPI da Covid que foi instalada no Senado. O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, deu um informe sobre o assunto e confirmou as informações que a gente já tem lido na imprensa sobre a correlação de forças na CPI não ser exatamente favorável ao governo, né? Não é uma CPI de esquerda, mas também não é uma CPI governista. É uma CPI onde, juntando a oposição com os senadores ditos independentes, há uma maioria crítica ao governo. Então, essa é a correlação de forças na CPI, e aí foi debatido um pouco sobre a importância desse assunto, inclusive na perspectiva de acumular em torno da pressão que precisa ser feita, tanto no âmbito da sociedade quanto do parlamento propriamente dito, sobre o impeachment, né? Então, a CPI é uma outra novidade aí das últimas semanas e que foi debatido também nessa reunião. E uma última coisa foi um calendário, né? Tem um calendário de lutas sendo articulado aí pelas frentes, em sua maioria ainda atos virtuais, ações virtuais e também ações de solidariedade. Então, esse foi mais ou menos o debate que aconteceu nessa segunda parte da reunião, que tratou da luta contra o governo Bolsonaro. Como eu já disse no início, a parte da tarde da reunião foi dedicada à discussão de assuntos mais internos, como o informe mensal acerca das finanças do partido, debate sobre a relação do partido com a fundação, o papel dos setoriais, das secretarias, dos núcleos de acompanhamento de políticas públicas e também um informe, breve debate sobre o funcionamento do GTA, né, o grupo de acompanhamento dos estados que começou a trabalhar aí nas últimas 2 semanas e está fazendo um levantamento da situação do partido em todo o Brasil, vai se reunir com todos os estados, com as comissões executivas estaduais, né, de todo o país, para fazer um levantamento organizativo, político e também eleitoral, como o partido está pensando e se preparando para as eleições do ano que vem. É isso, esse foi um resumo da reunião de hoje da Executiva Nacional. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente construído por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com edições toda segunda e sexta-feira. Encerramos hoje fazendo um convite. Nesse domingo, a partir das 19 horas, vai ser realizado um debate em torno da proposta de um encontro nacional livre do PT. Vai ser realizado por meio de uma sala Zoom. Quem tiver interesse, basta entrar em contato com qualquer um de nós para receber o link. Nos vemos segunda-feira ou no próprio domingo. Saudações petistas e até mais.